tivesse piada fazer aquilo em televisão. Dos sketches em que aparecia o Herman vestido supostamente de Cristo, uh, literalmente caiu o Carmo e Trindade e, portanto, começou a haver uma polémica enorme sobre se poderíamos passar aquele sketch numa televisão pública e levantou-se uma grande polémica sobre o que fazer. E, de facto, aqui confrontaram-se várias hipóteses. Ainda por cima, e por azar nosso, as convidadas do programa nesse... Por azar não. Mas de a televisão pública emitir ou não um país profundamente católico, isso ofenderia a maioria da população.
utilizamos essas imagens, estamos a multiplicá-las na internet, estamos a difundi-las mais e para quem está a ser afetado, a pessoa que é representada naquelas imagens, ela é como se ela estivesse constantemente a viver aquela situação novamente, independentemente das nossas boas intenções e das nossas palavras positivas ou de chamar a atenção para uma determinada causa. E isso aí já entra um bocadinho aqui no meu trabalho. O que eu trouxe é uma grande mixórdia, na verdade, de imagens que fui, desculpem, coletando aqui ao longo dos tempos. E aqui esta que diz Justiça por Cláudia Simões é exatamente um desses exemplos. Vou deixar talvez estas duas aqui. Já vamos ao resto. Obviamente não vou estar a mostrar tudo, não dá. Mas a última, que diz Silêncio que se matam negros, foi tirada numa manifestação recente, após a morte de Odeir Muniz. Eu fui a essa manifestação. E a de Justiça por Cláudia Simões foi tirada ali na zona de Arroios, em Lisboa. E, portanto, este caso da Justiça por Cláudia Simões, a imagem da Cláudia Simões é uma... Eu estava a tirar uma destas fotos, porque há muitas palavras, muitas frases assim, iguais, repetidas, Justiça por Cláudia Simões e as datas do julgamento. Como depois também começou a haver cartazes do agente Carlos Canha, imagens retiradas do vídeo da sua agressão a Cláudia Simões e que diz polícia racista, mas como se fosse um jogo da forca, portanto as palavras não estão completas e não está lá o nome dele, mas está o rosto dele. Eu lembro-me de estar a fotografar um destes Justiça para Cláudia Simões e passar um casal e ela perguntar ao namorado, mas quem é Cláudia Simões? E de facto já lá vão quase 5 anos que eu sei quem é Cláudia Simões. E o que me faz confusão é isso, eu ter visto durante muitos anos, aliás, diria que até este ano, sempre que se partilhava a imagem da Cláudia Simões, era a imagem dela com o rosto todo esmagado, ensanguentado, inchado. E eu perguntava, mas porquê é que mesmo pessoas negras, que são ativistas, partilhavam aquela mesma imagem? Eu pensava, então, mas esta mulher teve esta situação, que só agora teve um fim, ou um primeiro fim, e ela tem que ver o seu rosto assim constantemente, esta imagem ser partilhada. E porquê? Não é? Porquê é que nós não nos apercebemos de que ela só é conhecida a partir deste caso? Quem a conhecia antes passa a conhecer esta camada, mas quem só a conheceu a partir deste caso, para essas pessoas ela é só este rosto. Não é? Então passa a ser só uma vítima ou uma sobrevivente, a palavra que quiserem usar, e depois foi uma pessoa que foi obrigada a tornar-se ativista, não é? O que acontece normalmente é por força das circunstâncias que as pessoas se tornam ativistas, não é? Porque querem, não é? Portanto, só muito recentemente é que tive a oportunidade de vê-la retratada de outra forma, porque obviamente as pessoas, a menos que a vejam nas manifestações e nos vídeos, a imagem que mais passa é aquela que ela está com o rosto magoado. No entanto, recentemente houve uma rapper brasileira, a Bia Ferreira, que fez um videoclipe, filmou em Lisboa, no Cais das Colunas, e convidou vários artistas negros e convidou também a Cláudia Simões. E nesse vídeo as pessoas estão todas vestidas de branco, é um vídeo com uma mensagem de força, de empoderamento, e vemos a Cláudia maquilhada e vestida de branco e está ali de outra forma, transformada, não é? Então penso um bocadinho nisto, o que é que também é essa questão porque é que faz falta, não é? Eu acho que a internet, apesar de haver essa moderação, a internet também regrediu em alguns aspectos. Porquê? Porque quando, ao início, há muitos anos atrás, quando havia aquelas salas de chat, aqueles fóruns, havia uns moderadores, não é? E expulsavam as pessoas e não se podia dizer tudo o que se pode dizer hoje. E hoje em dia nós percebemos que na comunicação social, se analisarmos uma mesma notícia, a mesma notícia em Portugal e a mesma notícia fora, nós vamos perceber as palavras que são usadas, vamos perceber que são palavras usadas propositadamente para serem... para aquele clickbait, para chamar a atenção, e sabemos automaticamente
porque entramos nos comentários, hoje em dia não interessa, eu posso estar a dizer, há aqui uma cadeira branca e cinzenta e nos comentários vai haver transfobia, homofobia, xenofobia e tudo mais, não é? Quer dizer, um exemplo tão simples, não é? Há focos de dengue em Lisboa e Faro, e dizer lá qual é que era o tipo, o mosquito específico. E de repente, levem esses mosquitos de volta para o Brasil. E nem sequer era o mesmo mosquito que há no Brasil, não é? Uma vez eu fui a um podcast e eu disse, bem, aquilo durou muito tempo, eu disse várias coisas, e quando foi partilhado, a primeira era que eu dizia que não se devia usar, que achava que não se devia usar a palavra denegrir ou que se devia deixar de usar. E não sou a única pessoa a dizer isto. A Paulina Xizeno já disse isto, várias pessoas já disseram isso. E de repente comecei a receber mensagens, e recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia que eu era igual ao André Ventura. E eu primeiro vi aquilo e depois é que eu percebi de onde é que aquilo vinha. E, no entanto, isto não envelheceu muito bem, porque eu, o mês passado, fui almoçar com uma amiga, que é uma mulher trans, entrámos no restaurante e estava assim meio vazio, já era assim quase aquela hora de fecho. E de repente ela mandou-me uma mensagem, quando nós nos sentamos, a dizer, é ele, amiga, vê lá se não é ele. E era ele, era o André Ventura, com a mulher, então estávamos a comer no mesmo restaurante. E eu, pronto, olha, o que é que eu posso dizer, não é? Enfim, e era um restaurante de imigrantes, portanto, olha, não sei, concluam o que quiserem concluir daí, porque eu ainda estou a processar esta situação. Mas pronto, é assim, quando disserem a próxima vez que eu sou como o André Ventura, pronto, pelo menos já tenho uma coisa em comum com ele. Temos 5 minutos. Certo. Então vou agora aqui mostrar-vos umas imagens, também não tenho assim tanto para dizer, porque acho que será mais ali na conversa. Mas esta imagem é uma imagem importante para mim. Temos falado muito hoje de arquivo e de memória. Eu também gosto muito de pessoas, também gosto muito de humor. Admiro muito todos, mas realmente eu diria que o trabalho do Nuno, para mim, Nuno Ferreira, pronto, a mim toca muito, não é? Que já assisti a muitas coisas dele, mas é realmente porque ele usa a palavra, usa a colagem, usa o arquivo, usa o jornal, usa tudo isso, e a maneira como usa é muito, muito... dá-me vontade de eu ter tido todas aquelas ideias que ele tem. Mas o meu foco nos últimos anos tem sido realmente... eu sou uma pessoa que obsessivamente registra tudo, não é? Seja por gravação, por imagem, o que for. E desde há muitos anos, eu nasci na Guiné-Bissau e cresci em Alverca do Ribatejo, já vivi em todas as zonas possíveis e imaginárias da Grande Lisboa, e para mim sempre foi muito importante ir fotografando as ruas, fotografando as mensagens que lá estavam, as coisas que me chamavam a atenção, e também percebi, porque tu estavas a falar esta questão do Salazar, é verdade, eu tenho algumas coisas que eu registro às vezes que são odiosas e eu censuro-as, eu escolho não as mostrar, estou focada noutras coisas, mas nos últimos anos o que eu tenho, passei de muros, coisas escritas no chão, nas paredes, etc., para as coisas que estão os cartazes nas ruas e depois as manifestações e depois os cartazes nas manifestações e depois as pessoas que também estão atrás desses cartazes nas manifestações. E também porque nós estamos aqui a falar de liberdade, foram os 50 anos do 25 de Abril. Vou mostrar aqui. Esta imagem é a Maria Gil do lado esquerdo e a sua filha, Mariana Gil. As duas são ativistas. A Maria Gil é uma mulher cigana, ela tem a bandeira do povo cigano na mão, e a sua filha é uma mistura de... Ela é cigana e negra, não é? Portanto, há aqui mais uma camada. E eu fotografei-as nesta manifestação, que era pela justiça racial, e depois voltei a fotografá-las nos 50 anos do 25 de Abril. E para mim é muito importante isto, porquê? Porque é mostrar quem são as pessoas que fazem a luta, saber quem elas são, o nome delas, também a luta não ser só a luta, ser também a celebração, e o cruzamento das diferentes camadas de pessoas que vivem sobre o mesmo sistema e que são oprimidas por ele. Eu vou tentar passar aqui, se isto não tiver... Não sei se é assim... precisava de passar aqui. Desculpa. Exato. Vou-vos mostrar, se eu encontrar o rato, algumas fotos que tirei nesse dia, não querendo aqui passar o tempo. Mas aqui está a outra imagem,
Pronto, eu teria muitas para vos mostrar, vou passar assim um bocadinho rápido, porque também é um bocado assim que nós consumimos, é um bocado assim que também que eu astiro, não é? Que é despachar, mas também é outra amiga que é ativista, mas isto, ou seja, são pessoas que são anónimas, que não são, que conheço, que não conheço, mas que vão sendo as mesmas, manifestação atrás de manifestação, e também estas coisas, não é? Como se vai buscar. Este cartaz é meu, esta é a Ana Sofia Martins, que é uma modelo e atriz e apresentadora, e esta era a primeira vez que ela conseguia ir ao 25 de Abril, no dia 25 de Abril, então eu tinha este cartaz, emprestei, e foi assim muito engraçado. E neste dia fiz esta brincadeira, este ano fiz assim algumas, não é? Fiz alguns cartazes, aquele da Mariana Mortágua, não pode, que é ótimo, e outros que andam por aí, mas assim, nós vamos vendo, não é? Todas as coisas que se vão cruzando, as diferentes pessoas. E isso, para mim, obviamente, é muito importante, porque eu nasci na Guiné-Bissau, eu nasci livre, nasci no primeiro país que se descolonizou, que foi independente do domínio português, portanto, isso para mim é muito importante, quando se fala dessa questão de liberdade. E também é isto, não é? Perceber que todas as pessoas estão lá envolvidas e estas mensagens, enfim, no fundo... Era só isso que queria... Quantos minutos tenho? Ana Bernardo. Acabou-se. Pronto, é isso. Vou passar. Muito obrigada pelo vosso tempo. E pronto, é isso. Gisela, um dos aspectos que eu gosto disso. Obrigada. Olha, que venham mais 50. Pronto. Fica assim. Um dos aspectos que eu gosto da sua obra é que a Gisela recolhe coisas, frases, imagens, situações de outras pessoas. A especulação que eu faço sobre isso, mas é uma leitura minha, não sei se é correto, é que a sua liberdade é, de certa forma, comunitária em relação a um conjunto de pessoas. Ou seja, que não é uma liberdade individual só para si, é uma liberdade que partilha com um conjunto de outras pessoas. Estou correto? É mera especulação? Sim, assim, eu acho que... Eu acho muita piada à realidade, embora às vezes também seja esmagada por esse excesso de realidade, mas a verdade eu já fui censurada, não é? Já fui censurada por um poema, já fui censurada pela polícia com direito a caso e tudo, que depois foi arquivado, isto aconteceu em 2020, e portanto eu só me movo desta forma, não só porque sou ativista e porque estou na rua, enquanto cidadã, mas também enquanto pessoa que repara, mas também enquanto pessoa que dialoga. Portanto, para mim, se eu puder usar essa plataforma, acho que as ruas estão sempre abertas, foi a grande lição da pandemia, as ruas estão sempre abertas, as ruas sempre falaram, não há nada... Nós aqui não temos tempo, não é? Mas eu tinha outra coisa para vos mostrar, mas não há nada que aconteça de que as ruas não falem. Então, é a forma como as pessoas podem dizer aquilo que pensam sem serem censuradas, vão atualizando, as paredes são apagadas, nós voltamos a escrever. Pronto, eu não posso escrever mais nada, porque já tive esse processo, mas os outros escrevem e eu fotografo. Porquê? Porque depois vai-se perdendo, não é? E qualquer coisa, seja o Dia da Mulher, seja femicídio, seja questões raciais, de transfobia, etc., de habitação, o que for, tudo está na rua. Então é como se nós estivéssemos a dialogar uns com os outros. Mas também é uma forma... O ano passado, agora foi um ano que a Sara Tavares faleceu, eu, pelos meus próprios meios, e depois juntaram-se duas amigas a mim, criei uns cartazes só com o nome dela e com letras de músicas dela e espalhei pela cidade de Lisboa, porque não vi uma homenagem oficial, que na verdade não aconteceu até hoje, passado um ano, já houve várias, as homenagens que houve foram da classe artística, dos seus colegas, dos seus admiradores, no teatro, na música, etc. Então acho que também é uma forma de corrigir algumas coisas. É claro que nós vamos para a rua várias vezes, continuamos a ir, os problemas continuam, vamos avançando e regredindo naquilo que vamos conquistando, mas é um espaço que está lá, não é? E esta coisa do papel, dos cartazes, o papel tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade, mas também tem um acesso tão grande, chega a tanta gente, é tão bonito, não é? Então, para mim é só isso, é estar em conversa com as outras pessoas também, e acho que vamos nos encorajando um bocadinho uns aos outros nesse esforço coletivo. Obrigado, Gisela. Obrigada. Então, enquanto o excelentíssimo público pensa em algumas questões que queira
colocar aos nossos convidados, eu vou fazer umas perguntas para respostas de 1 minuto aos meus ilustres convidados. Qual será a diferença entre liberdade artística supostamente ilimitada e ser livre? Isso é para quem, essa pergunta? Para si. Sabias. No fundo sabias. No fundo Está tu nessa sabias. Ou seja, mas ser livre individualmente? Se a liberdade criativa, do seu ponto de vista artístico, é completamente ilimitada, e se isso corresponde a ser livre, ou são coisas completamente distintas? Quer dizer, eu acho que são distintas teoricamente, acabam por estar associadas. O artista e a pessoa que o artista é, acaba sempre por haver uma ligação. É uma pergunta, uma pergunta complicada. As nossas liberdades estão limitadas na Constituição e pela lei, não é? Há coisas que nós não podemos dizer, nós não podemos chegar. Eu não posso chegar ali e ofender uma pessoa e chamar-lhe não posso, não é? Na verdade até podes. Posso, mas depois essa pessoa pode. Consequências disso. Pronto, a pessoa pode processar-me e eu posso pagar uma multa portanto, teoricamente não posso, não é? E o que acho bem, não é? Porque acho que existe a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade de outras pessoas. Isso sem dúvida. Ai, por aí vamos a um beco sem saída. Não, quer dizer que vivemos em sociedade, nós todos temos direito a um voto. Nós todos, se nós estivermos numa reunião de condomínio, não interessa se sou um professor catedrático ou se não tenho nenhuma habilitação literária. O nosso voto para decidir o que é que vai acontecer com o condomínio, não é? Vale o mesmo. Acho que nós em sociedade temos que conseguir tolerar-nos uns aos outros, porque cada pessoa vale uma pessoa. Agora, enquanto um artista, um discurso artístico é um discurso que tem uma intenção, pode ter uma intenção provocativa, não é? Há bocado estávamos a falar de ofender. O Guernica provavelmente ofendeu os nazis, ainda bem. Não é? O quadro do Picasso. A arte tem que ser provocadora, a arte pode, claro que vai ofender pessoas, provavelmente não tem que as insultar. Acho que é muito difícil responder essa pergunta. Gisela. Posso só suspirar um pouco profundamente. Não sei, eu acho que eu gostava de acreditar que assim é, mas não é verdade, porque nós temos que ter há camadas. A camada de classe é uma camada importante, não é? Porque imagina que tens um conflito entre duas pessoas e elas estão diametralmente opostas em termos de classe. Uma vai tem mais recursos, pode continuar a recorrer, a outra tem os recursos, tem os conhecimentos, tem a literacia, tem uma série de coisas, não é? E tem como pagar. Não é? Nem sempre as pessoas, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, este caso como da Cláudia Simões ou outros, muitas vezes as pessoas não têm como pagar os advogados e é aí que depois organizam-se várias coisas ao longo dos anos para conseguir fazer isso. Portanto, não sei se é bem assim, eu acho que a classe pesa muito naquilo que depois as pessoas conseguem fazer, não é? Agora, em relação a ofender... Sem dúvida. Eu concordo contigo. Não. Acho que, idealmente, aquilo que é crime, na lei, que é crime, deveria também ser criminalizado noutras instâncias, porque acho que nós vivemos em país... Nós depois temos um país que é a internet, onde acontece muita coisa, porque as pessoas... Hoje em dia há muitas guerras que se travam ali, não é? Mas depois não há realmente consequências e as regras também mudam conforme as plataformas e os países e tudo mais. Então, não sei, bom, depois lá está, a liberdade criativa, naquele ano, estava-se a falar dos cartunistas, não é? O Nuno Saraiva foi o mesmo artigo que o meu, não é? Ofensa à autoridade. Portanto, ninguém nos livrou de sermos acusados e ficámos ali um tempo com a vida meio que num purgatório. Mas que reivindica o Estatuto de Liberdade Criativa para a artista. Acho que ela tem que, sim, ela tem que existir, não é? Tal como a liberdade de expressão, não é? E acho que há uma coisa interessante, nós tínhamos muitas regras e uma delas era que, por exemplo, naquilo que tocava a figuras públicas ou os filhos ou família de figuras públicas, podia-se dizer tudo, as pessoas podiam ofender, podiam fazer tudo o que quisessem. Mas a verdade é que hoje em dia isso acontece com toda a gente. Porquê? Porque o que acontece nas caixas de comentários
órgãos de comunicação social, não deveria acontecer. Não há uma moderação, não há nada, pode-se dizer tudo. Então aí é a liberdade de expressão máxima, e é o insulto máximo, a ofensa máxima. Então, acho que há uma falta de coerência muito grande, e se calhar devíamos começar por aí. Bom, primeiro, eu acho que não quer demais louvar o facto de vivermos numa sociedade democrática e de termos uma Constituição que é uma boa Constituição. Apesar de tudo, é uma ótima Constituição. E isso é um garante hoje em dia. Uma das coisas que acho que é mais preocupante nos tempos contemporâneos é a sensação de que se calhar a democracia foi um intervalo e não uma coisa que ficou para sempre, como nós julgámos que aconteceu depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial e, em particular, no nosso caso, depois do 25 de Abril. Parece que é a tal ideia do fim da história, não é? Havia esta ideia de que, pronto, tínhamos chegado a um modelo que era o modelo melhor, a democracia liberal, mais ou menos de acordo com ligeiras variações. Não, nada disso. Neste momento, o que eu acho que é mais perigoso é este conceito. Estamos a ser rodeados por autocracias, por, enfim, proto-ditaduras outra vez, e estamos com aquela sensação de que, se calhar, a democracia foi um intervalo. Nós somos de uma geração, nós somos da mesma geração, vocês são mais novos, mas somos de uma geração que deu como certo que isto agora era assim, íamos ficar, mas esquecemos que, de facto, nós estamos a uma distância de 40 anos de 1980, que era a distância que nós estávamos em 1980 da Segunda Guerra Mundial. Isto põe as coisas em perspectiva. A verdade é que a história nos surpreende sempre, e, portanto, poderemos estar outra vez no caso em que temos que lutar pelas democracias. Dito isto, eu acho que nós vivemos num bom sistema, temos que o defender. E o grande valor da democracia é ela ser imperfeita. E o grande valor da nossa sociedade é ela ser complexa. Só as ditaduras é que reivindicam o estatuto de perfeição e, portanto, de imobilidade. As democracias, sendo imperfeitas, têm em si a necessidade de as melhorar. E é isso que nós precisamos de fazer, que é melhorar. Eu acho que perdemos muito tempo a discutir coisas em abstrato e não ligamos para as lutas em concreto. Eu acho que o problema aqui é que muita gente é capaz de estar a discutir em fóruns de todo o tipo. Se temos direito a isto ou aquilo, a liberdade, a opinião, e depois no concreto as pessoas não saem para defender as Cláudia Simões, os casos concretos. E, portanto, eu acho que há, no caso da sociedade portuguesa, parece-me, aliás, uma deficiência na sociedade civil, que nunca foi uma sociedade muito mobilizada. Outra questão hoje em dia é, de facto, a questão das redes sociais. Que é, por exemplo, as plataformas reivindicam o direito. Não temos nada a ver com isto. As leis europeias, por exemplo, em relação à legislação sobre o Facebook, o YouTube, os proprietários dessas grandes plataformas reivindicam para si o estatuto. Nós somos apenas as plataformas. Nós não temos nenhuma posição editorial. E isso é uma grande mentira, como se vê agora de forma evidente pelo caso Elon Musk e pelo caso do Twitter ou do X, em que, obviamente, ter a plataforma, voltando à velha máxima, o meio é a mensagem. Muito rapidamente, e pegando ali no tópico do Benjamin ao Picasso, há uma frase, quase em jeito de anedota, que é um nazi está a ver o Guernica e pergunta ao Picasso lá no ateliê e pergunta-lhe: foi você que fez? E ele: eu não, vocês é que fizeram. E eu acho que o artista tem esta liberdade, este é um reflexo de fazer, porque tem que fazer, e em resposta ao que rodeia, porque o mundo não está à sua frente, está à sua volta, então é sempre uma resposta. Eu posso agora também dar um exemplo muito rápido. Vou ter uma exposição agora na Madeira, agora em dezembro, e é uma exposição que foi sensivelmente adiada, mas tem a ver também com as questões de Abril, e vai-se chamar Nada pela Nação, em oposição àquela frase Tudo pela Nação. E as obras são todas questões de censura, de liberdade, estamos ali a discutir, e recebo, as obras estão para ir para a Madeira, e recebo um telefonema da diretora a dizer: não, nesta obra não pode ir porque isto vai contra. E então estou eu a fazer uma exposição desta natureza e já me estão aqui a censurar. A obra não foi na transportadora, vai na minha mala e se calhar no dia seguinte eu sou enviado para cá mais rapidamente, não sei. Mas o artista, onde é que eu sou livre? Se calhar sou completamente livre no espaço do meu ateliê,
a partir do momento em que eu transponho e venho cá para fora, vai haver sempre gente que me vai questionar, outros vão abraçar. Mas eu tenho que fazer. Como no Estatuto Provocador, permite-me ter alguma liberdade. Quando eu fiz o comentário em relação ao que o Benjamin disse, é que, de facto, essa frase famosíssima, que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros, é uma falácia, porque, na verdade, se a liberdade decorre do confronto e não da liberdade conjunta, não tem qualquer sentido. Ou seja, a minha liberdade existe se a tua liberdade também existir. Sim. E não uma coisa de... É evidente que há situações de negociação, chamada negociação cultural, mas não pode ser uma coisa na base de que se tu deres um passo mais do que aquilo que eu posso, então... Não é nesse sentido que eu encaro a Sim, frase. eu sei. Mas é para esclarecer, para não... Sim. Estamos aí. Alguns dos presentes têm alguma... Gostava só que fizesse a pergunta... Eu gostava de fazer uma pergunta. Primeiro está aquele senhor ali. Paula, tenha a bondade. Muito boa tarde. Um par de questões, creio que... Não se está a ouvir. Não sei o seu nome, mas ou eu percebi mal, ou fiquei aqui com uma confusão. Se eu conto uma piada, humor, faço humor, sei lá, sobre o Mário Soares ou sobre o Álvaro Cunhal, está tudo bem. Se faz sobre o Samora Machel, sou racista. Os portugueses gostavam muito e ainda gostam de contar anedotas, fazer humor com os alentejanos e os hábitos dos alentejanos. Os franceses contavam imensas piadas sobre os belgas. Os portugueses são alentejanófobos e os franceses são belgófobos. Obrigado. Mas há outra questão, se não se importa, que é, eu se digo aqui, se ofendo aqui o meu amigo Jana, ele tem o direito de me pôr em tribunal por ofensa. E eu sou julgado e os tribunais decidem, podem me aplicar uma coisa qualquer. Se um artista, por ser artista, tem a liberdade de me ofender, está acima do Estado de Direito? Não. Obrigado. Não quero responder. Sim, claro. Em relação às anedotas de Samora Machel, a resposta é muito simples. O problema não é que elas fossem sobre Samora Machel e serem iguais às de Mário Soares. O problema é que eles associavam o facto de Samora Machel ser negra à estupidez. O problema era que eram anedotas em que o Samora Machel era colocado sempre na posição do estúpido. E eram racistas por causa disso. Sempre. Eram anedotas em que ele era o estúpido da anedota. E, portanto, havia esse preconceito racista. Isso não acontecia em anedotas que há inúmeras sobre o Mário Soares, que, aliás, era um grande apreciador de anedotas e que se gozava imenso com ele, mas nunca por uma única característica. E, sobretudo, uma característica tão negativa. Depois, outra coisa. O humor existe sempre no contexto. E o contexto das anedotas do Samora Machel era um contexto racista pós-colonial e muitíssimo marcado por um racismo entranhado. Essa ideia de que nós não somos um povo racista é uma coisa que carece de grande discussão. E, a seguir ao 25 de Abril, nós éramos particularmente racistas e tolerava-se a anedota racista, coisa que hoje, e bem, já não é aceitável. Não foi preciso proibi-las. Esse é que é o ponto interessante. Não foi preciso proibi-las. A sociedade em si tornou esse comportamento obsoleto, como torna obsoleto, por exemplo, o gozo a uma pessoa por ser homossexual no teatro de revista. Isto quer dizer que não se podem fazer piadas sobre homossexuais ou sobre comportamentos gay? Não. Pelo contrário. Aliás, a maior parte delas são feitas por pessoas que elas próprias são gays e que se divertem imenso a gozar umas com as outras. Portanto, a questão do humor é que o humor não existe como uma espécie de pré-definição do que é que se pode fazer ou não piadas. Depende muito do contexto. Eu consigo fazer piadas, por exemplo, o humor judaico é conhecido por ser absolutamente demolidor e por tocar coisas que são absolutamente proibidas, por exemplo, o Holocausto. Piadas sobre o Holocausto, se forem ditas por judeus, aliás são, muitas vezes, são toleradas. Se forem ditas por pessoas que não são judias, dificilmente são toleradas. E está certo que seja assim. Obrigado. Paula? Não, agora, começo por referir àquilo que o senhor disse, que falamos
Não, eu estava, agora começo por referir aquilo que falou sobre os alentejanos e pegando aquilo que o Nuno disse da Madeira, e estamos no humor, faz-me imenso lembrar, aliás, porque é que também nós fazemos anedotas com os alentejanos, ou porque é que há tanto humor com os alentejanos? Só me ocorre dizer que o madeirense é aquele alentejano que aprendeu a nadar, isto porque o Nuno falou na Madeira, e já que falou na questão de não poder expor uma das suas obras, isto é mesmo, desculpe, é uma provocação, porque eu acho que sou horrível por adultos por uma obra sua. A questão é, a pessoa de lá tem ou não tem direito de dizer eu não quero essa obra, ou aqui sim, só quero 10 obras e são estas. Não sei, gostava que me explicasse isso. Tem o direito de não querer que isso aconteça e eu pergunto se a pessoa que o convida para a exposição não tem direito de dizer o que é que quer ou o que é que não quer. Fico na dúvida. A pessoa em casa é a diretora do museu. Se tem o direito, não tem, eu acho que não tem o direito, por inúmeras questões, porque eu sou artista e faço o que me apetece e como artista eu declaro que aquela é uma obra de arte, então faz todo o sentido. Na exposição, o que a obra muito específica, eu vou dizer aqui, era um livro após 25 de Abril, que é Ser ou Não Ser Deputado, e eu peguei no livro Ser ou Não Ser Deputado e depois pus um outro ao lado em que tapei algumas palavras e só aparecia ser ou não ser puta. Então, aqui a questão do deputado e da puta fez porque a senhora disse que vão muitos deputados a ver a exposição e que podem se ferir a sua suscetibilidade, quando eu acho que... Exatamente, mas a obra vai comigo, ainda vou decidir se a vou expor ou não, porque ao último minuto a obra pode aparecer lá numa parede. Posso dizer uma coisa, se calhar provocatória? Rápido. Muito rápido. Eu acho que o que aqui pode ser, na minha opinião, mais discutível é continuarmos a associar a ideia de puta a uma coisa negativa. E eu acho, porque muitas vezes é uma profissão que não tem escolha e, portanto, estar a utilizar... Eu, por exemplo, sempre achei que o insulto filho da puta era uma coisa que não fazia grande sentido. De facto, a questão de usar puta como insulto é um bocado cada vez mais como usar maricas ou gay como insulto. Não faz sentido. Havia outra pessoa que tenha abundado? Tenho mais tempo para 2 perguntas. Tenha abundado. Já que passamos do humor para o sexo, e eu gostava de fazer uma ligação também, porque estamos numa biblioteca. E porque, embora não já no ativo, eu sou bibliotecário, com uma experiência toda a vida a trabalhar numa biblioteca, e há questões que se colocam de uma forma muito pertinente estas questões da liberdade, porque uma biblioteca pública é um lugar por excelência de liberdade de acesso à fruição cultural e à informação sem qualquer tipo de restrição, à exceção dos limites impostos pela lei. E penso que isto se aplica a praticamente todas as outras vertentes em que possamos abordar a questão. Porque nós vivemos num Estado de Direito. Portanto, se nós vivemos num Estado de Direito, a não ser que queiramos rapidamente andar todos a afotar uns com os outros, não é? Temos que respeitar os limites da lei, porque ela representa aquilo que o comum, não é? Que a sociedade entende como sendo aquilo que todos temos que respeitar. E tem alguma pergunta a fazer? Só um exemplo. Não, a pergunta. Não tenho pergunta. É um exemplo, é um comentário. Eu posso, por exemplo, ver nesta biblioteca um filme pornográfico. Se eu estiver a fazer isso num serviço de adultos, portanto, com adequação etária, porque isso está na própria... Há uma comissão de classificação, classifica etariamente os filmes, já não classifica os livros. E isso é outra questão que se coloca. E posso fazê-lo. Assim como posso, por exemplo, ver um parto, que mostra as mesmas partes, algumas partes da anatomia parecidas, não é? Mas que tem eventualmente uma outra função do ponto de vista do utilizador. E o utilizador da informação, o problema é que não tem apenas obrigações que satisfazer as suas necessidades de informação. Quando nós consumimos informação, existem necessidades, existem usos e existem comportamentos. E o que é que tudo isto está enquadrado nos limites da lei, porque eu não posso... eu gostava que terminasse. Termino já. Eu não posso, além de ver o filme, estar a masturbar-me no espaço. Isso acontece, já aconteceu em bibliotecas.
E, portanto, porquê? Porque eu estou a ter um comportamento que assim já ultrapassa os limites. E, para terminar, eu não posso também ver um conteúdo pedófilo, porque esse é proibido. Isso é ilegal. A pornografia não é ilegal, mas a pedofilia é. E aí a biblioteca, sou obrigado a denunciar. Não é? E, portanto, isto coloca os limites. Pode passar o microfone para a pessoa que está atrás de si. Eu queria começar por uma questão muito simples. Eu creio que a expressão básica da liberdade criativa que apresentaram é muito romântica e, ao mesmo tempo, digamos assim, localizada no tempo, por exemplo, do século XVIII, quando se discutia a liberdade, era a liberdade na academia, nas letras, mas depois as pessoas eram funcionários, trabalhadores, etc. E aí o problema da liberdade criativa desaparecia. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que pensar a criatividade como se a arte, seja ela qual for, não tivesse um público, não tivesse instituições mediadoras, não tivesse um mercado, os constrangimentos à liberdade não vêm do interior do artista. Eles já têm em conta as condicionantes exteriores do mercado, etc. E eu creio que fica-se assim um pouco com a ideia que o artista trabalha como se... Ora, parece-me que não há esse como se. Obrigado. Muito obrigado. Gisela, quer comentar este comentário deste senhor? Antes de terminar? Não. Deixe-me só dizer uma coisa. Fiz essa preleção, gostei imenso de ouvir, mas, peço desculpa, mas partiu do princípio que a pornografia é só com as mulheres, até os homens. Não partiu desse princípio, porque quando fala no parto, por exemplo, e vem a referir isso, eu tenho que dizer isto, desculpe, mas eu sei, mas tenho que dizer isto, peço desculpa, mas eu percebo muito bem, gostei imenso de ouvir, mas fico muitíssimo irritada, desculpe, com esse preconceito que demonstrou. Portanto, não posso deixar de dizer isso. Peço imensa desculpa. Bem, vamos terminar. Tenho indicações muito rigorosas para terminar. Muito obrigado a todos. Já não posso. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado aos meus amigos. Obrigada. Obrigada a todos. E continuação de bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigada